Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre o jovem na educação e o jovem na escola, o jovem no centro espírita, no processo de evangelização. Trabalhar com o jovem é diferente de trabalhar com a criança, porque nesse caso nós já temos o espírito que domina plenamente o seu corpo, com um corpo que normalmente já permite toda a sua manifestação, suas tendências de caráter e suas ideias inatas. E nós sabemos que na juventude temos muita energia, que na juventude nós estamos completando as nossas descobertas e fazendo plenamente a preparação para a vida, já com toda uma participação social. Então, olhando para a escola e lembrando que o Centro Espírita é uma escola de almas, nós devemos perguntar: por que não permitir que o jovem tenha ampla participação? Por que não compartilhar com ele determinadas responsabilidades? Temos que pensar nisso, porque hoje o jovem, saído do ensino médio e já adentrando ao ensino superior, quantos e quantos jovens não encontramos na sociedade que já são empreendedores digitais, tecnológicos, inclusive donos de empresas. Ora, nós precisamos saber bem aproveitar toda essa energia e toda essa capacidade que está sendo trazida de existências passadas e da preparação que foi feita para a atual encarnação. Óbvio que também temos que introduzir o jovem nos grupos de estudo do Espiritismo, para que ele, doutrinariamente, possa se alicerçar, possa conhecer melhor a própria doutrina espírita e assim ter uma atuação no centro espírita bem mais significativa. No âmbito da chamada mocidade ou juventude espírita, ele tem que ter participação, dar ideias, falar também dos seus problemas, dos seus anseios, do que gostaria de fato de estudar, de aprender, de conhecer, para que o planejamento curricular leve em conta as demandas dos próprios jovens. E isso deve acontecer no centro espírita, como precisa acontecer na escola. Nós, educadores espíritas, sabemos da realidade da alma imortal que todos somos, daquilo que o espírito traz, e muitas vezes ele possui pela frente desafios existenciais. Daí, portanto, a orientação moral com base no Evangelho que precisamos dar a esse espírito desde a infância, mas isso precisa ter continuidade também na juventude. Não podemos, pura e simplesmente, deixar o Evangelho de lado, porque agora ele já é um jovem adulto. Isso não pode acontecer. A orientação moral evangélica tem que acontecer o tempo todo, porque o processo educacional é um processo dinâmico, participativo, e precisamos sempre lembrar disso. Os nossos jovens da atualidade são espíritos que precisam ser preparados para corrigir os rumos da nossa humanidade. Uma humanidade que ainda está egoísta, uma humanidade que ainda radicaliza, uma humanidade que se perde em discussões ideológicas as mais variadas. E o Espiritismo é o grande norte para que esse jovem possa realizar a sua transformação moral e ser um transformador moral da humanidade, o que nós estamos muito precisando. Então, esse trabalho deve ser feito pela família, pela escola e pelo centro espírita. Não se concebe mais que os jovens, estando no centro espírita, tenham que estudar temas
que foram escolhidos por terceiros, que esses temas não consigam abranger as realidades atuais de um mundo tecnológico, digital, com demandas completamente diferentes daquelas que tínhamos há 40, 50, 60 anos atrás. E o Espiritismo, como nos lembra Allan Kardec, ele tem o que dizer em todos os ramos do conhecimento, porque o Espiritismo é filosofia assentada em bases científicas, no estudo dos fatos, descortinando para nós a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade, a lei de evolução. E tudo isso tem que ser aplicado ao conhecimento humano, fortalecendo esse espírito que agora está na juventude e que, quando de fato adentrar a sua madureza, ele adentrará com firmeza, sustentado pelo Espiritismo, com uma reta conduta moral, porque aprendeu com a doutrina, através do Evangelho, que só devemos fazer o bem, porque o bem será bom para nós, como será bom para os outros. É o pensamento para o bem coletivo. Tudo isso nos é passado, ensinado, trabalhado pelo Espiritismo, mas requer dinâmica no processo de evangelização, que abrange, sim, a mocidade e a juventude espíritas, como abrange também os pais, os avós, toda a família. Não esqueçamos disso. Dinamismo, criatividade, participação, compartilhar responsabilidades. É assim que esse jovem largará o materialismo para ser um ser espiritualizado, que olha para si como alma imortal que é, com todo o potencial divino. Portanto, não reclamemos dos jovens. Pelo contrário, saibamos utilizar as suas energias para canalizá-las para o bem, para o amor ao próximo, para a construção de um mundo melhor, permitindo que ele mergulhe na doutrina espírita, que faça todas as perguntas que quiser fazer e que encontre as respostas numa doutrina que utiliza a fé raciocinada, que não tem nada de místico, muito pelo contrário. Esse trabalho, que começou lá na infância, passou pela adolescência, tem que ter continuidade agora na juventude, porque a finalidade maior do Espiritismo nessa transformação moral é desenvolver pessoas do bem, seres humanos do bem. Esse é o trabalho que precisamos fazer com essa juventude, porque querendo ou não, e Deus não nos pergunta o nosso querer, eles irão nos substituir aqui na humanidade, mas haverão de nos receber lá na frente, pelas portas da reencarnação. Pensemos nisso e trabalhemos então a educação moral e espiritual dos nossos jovens.